Olá, eu sou Gisele Evaldi e tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. O que é lembrar de Deus? Será que lembrar de Deus é pensar nele 24 horas ou falar sobre ele o tempo todo? Lembrar de Deus vai muito além disso. Lembrar de Deus é algo muito importante e valioso para os nossos dias atuais e para todos sempre. Precisamos entender, mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 1, que nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Lembrar de Deus não está relacionado a pensar nele 24 horas, ou muito menos falar sobre ele o tempo todo. Lembrar de Deus está muito além disso e é muito mais importante que isso. Muitas pessoas confundem. Certo dia eu estava praticando um esporte com os meus colegas e amigos e familiares. Certa pessoa chegou até mim e disse: Gesiel, quando você está praticando o esporte, será que você está lembrando do seu Criador? Naquele momento, a mesma resposta que eu dei a ele, estou trazendo neste vídeo, porque eu achei relevante e importante, porque lembrar de Deus não é pensar nele 24 horas, e muito menos falar sobre ele o tempo todo. Lembrar de Deus está muito além disso. Por isso eu quero convidar você a continuar neste vídeo, porque irei falar sobre o que é lembrar de Deus, sobre a importância de lembrar de Deus e o que irá acontecer conosco quando nós lembramos de Deus. Mas o que é mesmo lembrar do nosso Criador? Quando a Bíblia fala de lembrar, a Bíblia está relacionada a uma atitude. Lembrar na Bíblia subtende ação. Por isso que Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11: guarda-te para não te esquecer do teu Criador, não guardando os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus juízos que eu te ordeno hoje. Moisés estava escrevendo esta carta, essa doutrina, e dizendo: se vocês vão lembrar do Criador quando vocês obedecer à voz dele. Muitas vezes a gente acha que se a gente pensar em Deus, a gente está lembrando dele. Muitas vezes a gente acha que falar de Deus, nós estamos lembrando dele. Mas não, na Bíblia lembrar de Deus significa obedecer a sua voz. Nós precisamos obedecer à voz de Deus, e existe 3 níveis de obediência: a obediência por interesse, a obediência por medo e o sublime, que é obedecer por amor. Qual nível você está? Muitos de nós estamos vivendo esses níveis diariamente. Muitas pessoas obedecem a Deus por medo de ir no inferno, por medo da consequência do pecado, por temer ao Senhor. Outras pessoas obedecem a Deus porque querem uma recompensa, querem ir para o céu, querem ser bem-sucedidos, mas existe aquele nível que é o nível supremo, que é obedecer a Deus por amor, porque quem obedece a Deus por amor, esse está indo no caminho certo. Nós precisamos chegar neste nível. Eu não sei qual nível você está neste dia, mas o Senhor te convida para você chegar a um nível maior. Obedecer. Obediência é realmente se lembrar do nosso Criador. Não adianta nada a gente falar de Deus o tempo todo. Não adianta nada a gente pensar em Deus o tempo todo se nós não obedecemos a sua voz. Nós precisamos. Quando nós nos lembramos do nosso Criador, Ele se lembrará de nós. Como está escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 11, que a Bíblia nos fala que Deus se lembrou de Noé e fez passar um vento e aquietou-se as águas. Noé estava ali 150 dias trancafiado dentro de uma arca. Ele não via nada a não ser um montão de água. Ele estava preocupado.
passado. Talvez na mente dele já estava pensando: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou aqui na minha própria sorte? Mas como ele lembrava de Deus, como ele era obediente a Deus, o Senhor no momento certo entrou em uma atitude para socorrer o homem de Deus. Se você obedecer à voz do seu Criador, se você for obediente no momento certo, no momento da sua aflição, Deus irá ao seu encontro e irá resgatar você dos teus sofrimentos, das tuas angústias. Por isso vale a pena a gente se lembrar do nosso Criador. Lembra-se de Deus, Ele tem algo bom e maravilhoso para o seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.